Podeis assentar. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Bom podermos estarmos aqui para adorar o Senhor. Não estamos mais no inverno, mas o tempo ainda está meio complicado, né? Mas amém. Queridos, quantos estavam aqui domingo? Quantos estavam domingo? Onde é que você estava? Que você não estava aqui domingo, gente? Não faltar não, né, irmão? Amém. Queridos, domingo nós falamos um pouco sobre medidas e dimensões. Essa mensagem já está na internet. Medida, nós falamos que se nasce com uma medida, mas não se nasce com uma dimensão. O ministério, um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, é uma medida, você nasce com aquilo. Você nasce com essa vocação. Porém, o que eu não creio é que nós nascemos com uma dimensão. A medida fala de algo reconhecido no mundo físico. Porém, a dimensão não é física, a dimensão é espiritual. Ou seja, a medida ela pode ser calculada, a dimensão não. Nós falamos um pouco sobre Ezequiel 47. Ezequiel 47, quando é medido, algumas medidas que vão dando água pelo tornozelo, água pelo joelho, água pelo lombo, até chegar no momento que não dá para medir mais. Escute, a medida dá para ser calculada, a dimensão não. Uma igreja pode ter uma medida, você pode ter uma igreja com 1000 pessoas ou com 200 pessoas, isso é uma medida, não uma dimensão. Uma igreja com 1000, pode ter, uma igreja com 1000 pessoas tem uma medida obviamente maior do que uma de 200. Porém, não quer dizer que a dimensão da que tem 1000 é maior do que a que tem 200. Porque a medida é física, mas a dimensão, ela é espiritual. Nascer de novo é maravilhoso, e eu tenho dito para vocês que a nova natureza é uma das armas mais poderosas que nós temos. Ter nascido de novo é uma das armas mais poderosas que nós temos. Nós fomos reconciliados com o Senhor. Não quero entrar muito nessa área, senão eu quero continuar falando sobre medida e dimensão. Então, porém, o novo nascimento é uma medida. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não derrama o seu Espírito sobre medida. Significa que o derramar do Espírito não pode ser calculado. Significa que eu decido que dimensão que eu vou viver. Abre a tua Bíblia no versículo chave da Bíblia. Se eu só falasse isso, você entenderia que versículo seria? Quando eu falo versículo chave da Bíblia, você saberia qual é? Amém, é isso, irmão. João 3,16. Às vezes a gente precisa usar umas pegadinhas assim para os irmãos, para ver se os irmãos sabem o que é o versículo chave da Bíblia. João 3,16. Não, mas às vezes não sabe que é o versículo chave da Bíblia, né? Tem gente que prefere pensar que o versículo chave da Bíblia é a ira de Deus, né? Tudo depende para quem você trabalha. Irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho é a notícia das boas novas, amém? São boas notícias, amém? Nós precisamos entender isso. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olhe para mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tá, qual é o cálculo dessa tal maneira? Como é que se calcula essa tal maneira? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que haveria algum matemático que poderia calcular essa tal maneira? Você acha que existe? Não. Não, porque isso daqui não é uma medida, é uma dimensão. Deus não nos ama, o amor que Deus tem por nós não pode ser medido, irmãos. Você sabe quando é que nós vamos conhecendo a dimensão do amor de Deus por nós? À medida que nós reconhecemos o quanto nós éramos pecadores. Quando a pessoa diz assim: não, eu me converti, mas eu sempre fui uma pessoa boa. Ninguém falou que você era bom. Ninguém fora de Deus é bom. O homem sem Deus é maligno por natureza.
O homem sem Deus, irmãos, não tem bondade, não importa quanto ele seja bom nas suas ações, a sua natureza é maligna, não tem como. Mas o que eu quero dar ênfase aqui, antes de nós irmos para outro versículo, é entendermos, irmãos, que o amor de Deus não pode ser calculado. Amém? O amor de Deus não pode ser calculado. O apóstolo Paulo disse: quem nos separará do amor de Deus? Vamos lá, não era esse versículo não, depois nós vamos ler outro, mas vamos lá para Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Oito 35. Romanos 8:35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Escute, irmãos, preste atenção antes de nós continuarmos lendo. Não é o teu pecado que separa você do amor de Cristo. Deus continua amando o pecador. O homem é separado de Deus pelo pecado, mas Deus não deixa de amar o pecador. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas a ênfase que eu quero dar, desde João 3 até aqui, é que o amor de Deus é maior do que tudo. Irmãos, eu creio que seria impossível eu e o Alex calcularmos o amor de Deus na mesma dimensão. Porque para o Alex, o amor de Deus para ele é uma dimensão, para mim é outra. A Bíblia diz que quem muito perdoa, muito se ama, ou quem muito ama, muito perdoa. Ok? Se nós fôssemos calcular dessa forma, se você sempre foi uma pessoa básica, boazinha, ainda que estava condenado por natureza, e um ladrão, um traficante que matou uma centena de pessoas, e Deus perdoou os dois, para quem que você acha que a dimensão do amor seria maior? Para o traficante? Mas não quer dizer que Deus ama mais, que Deus amaria mais o traficante do que você. Significa que a dimensão do amor que alcançou ele foi maior. Escute, queridos, existem coisas que não dá para ser calculado da mesma forma. Escute, irmãos, Deus é pessoal. Tá, pastor, o que o senhor quer dizer que Deus é pessoal? Eu quero dizer que Deus se revela para você de uma medida. Deus se revela para mim de outra forma. Somos nós que decidimos em que dimensão que nós vamos andar. Somos nós que decidimos, irmãos, como vamos conhecer a dimensão do amor de Deus. Quando você começa a estudar o grande reformador Martinho Lutero, que escreveu as 95 teses, na porta da igreja em Stenberg, alguma coisa assim. Lutero, quando era monge, ele dormia nu, tentando se autoflagelar. Algumas vezes Lutero dormia sobre o gelo, tentando se perdoar com aquilo, alcançar um lugar de perdão. E ele diz que esses altos flagelos custaram muita coisa para a saúde dele. Custaram muita coisa para a saúde dele. Até que ele conheceu a graça do Senhor. Escute, irmãos, a nossa condição em Deus, ela é de graça. Não é pelo que nós fazemos. Preste atenção, irmãos, Deus não te ama pelo que você faz. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu preciso distinguir duas coisas. Jesus não veio à terra por causa dos meus pecados. Ele veio à terra porque ele me amou. Agora, ele morreu por causa dos meus pecados. São coisas diferentes. Escute, o amor fez ele se entregar por mim. A morte foi por causa dos meus pecados. A morte tem a ver com aquilo que eu tinha feito, mas a entrega tem a ver com o quanto ele me ama. Amém? Então tem duas coisas.
Ele, escute, Jesus não foi assassinado, ninguém pegou ele à força e falou, mata ele. Não, ele se entregou. João capítulo 10 diz, a minha vida ninguém tira, eu a dou. Então, no Getsemane, ninguém correu atrás de Jesus, ele pulou na frente dos soldados da escolta e disse, quem que vocês estão procurando? Eles falaram, Jesus. Ele falou, sou eu. Ele se entregou. A entrega não tinha a ver com o pecado, a entrega tinha a ver com o amor. Deus te ama, Deus nos ama, por isso Ele se entregou por nós. Eu não posso confundir a morte com a entrega. A entrega revela amor, a morte revela redenção. A palavra redenção significa pagamento de dívida. A morte diz uma coisa, a entrega diz outra coisa. Na cruz não tem apenas morte, na cruz tem entrega. A entrega revela o quanto Ele nos ama. A morte revela que os nossos pecados foram perdoados. Dá para entender isso? Então, eu preciso entender, irmãos, ou alcançar um nível de revelação. Irmãos, eu creio que quanto mais, ou quanto maior, a revelação de que eu sou amado por Deus, mais tempo eu vou ficar com Ele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu creio do meu coração, que quanto mais a pessoa tem um entendimento, e o amor de Deus não é uma doutrina que você estuda, ainda que você pode estudar a doutrina do amor de Deus, não teria nada de errado, mas você não conhece o amor de Deus por doutrina, você só conhece o amor de Deus por relacionamento. E eu penso, irmãos, que à medida que nós vamos tendo a revelação que somos amados, que Deus nos ama, mais tempo nós ficamos aos pés dele. Eu penso que à medida que nós temos a revelação do amor dele, mas nós queremos nos entregar e conhecê-lo. Irmãos, quando você lê Cantares, por exemplo, você sabia que para nós ler Cantares hoje é a coisa mais básica? Para nós é básico você ler Cantares. Antigamente não, era um livro proibido para menores de 18 anos. Você já sabia disso? Cantares era proibido. Por causa de tudo quanto está escrito em Cantares. Por quê? Porque é um noivo apaixonado pela noiva, que é a igreja. E a igreja que começa a corresponder ao noivo. Irmãos, quanto maior a revelação do amor de Deus por mim, maior vai ser o meu nível de entrega. O amor de Deus pode se resumir a uma doutrina para nós. Ah, Deus me ama. Quando você canta essa música, irmãos, eu vou falar para você, uma das músicas que mais tem mexido comigo nos últimos tempos, não é de agora, porque essa música que o Cleito tocou agora, não é de agora que se toca aqui, mas ela mexe tanto comigo, irmãos. Ó, impressionante esse amor. Traz luz para as sombras. Como é que é a outra parte? Traz luz para as sombras. Escala as montanhas para me encontrar. Traz luz para as trevas. Derruba as muralhas. Irmãos, não tem nada mais bíblico do que isso. Não tem nada mais bíblico do que isso. Ele quebra as mentiras. Que mentiras? As mentiras que eu achava que era verdade. Isso é impressionante, é exatamente isso. Impressionante o amor de Deus por nós. Ah, mas se nós, acho que, se eu não me engano, tem uns salmos. Eu não sei se é os salmos, mas tem um texto que diz assim: ah, se tu fendeste os céus. O amor dele é um escândalo, irmãos. A questão é que para muitos de nós o amor é uma doutrina, Deus me ama. Não, é muito maior do que isso. O amor de Deus não pode ser medido na nossa cabeça. O amor de Deus só pode ser recebido por revelação. Eu sou amado por Deus. E não apenas eu sou amado por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama o mundo. Ele não concorda com o pecado do mundo. Ele não aceita o caminho do mundo. Mas Ele ama o mundo. Ele ama.
Por que que ao encontrar uma pessoa enferma, eu posso ter certeza que Deus quer curar aquela pessoa? Por quê? Porque Deus a ama. Como saber se Deus quer curar alguém que está enfermo? É simples, Deus ama. Deus não ama só a gente, Deus ama o mundo inteiro. E quando você ama alguém, você quer o melhor para aquela pessoa. Então a doutrina, ou a distorção de doutrina, que Deus manda doença, isso é maligno. Deus não manda doença, Deus não manda doença, a doença não vem de Deus. Não tem um texto na Bíblia, e não queira entrar comigo na questão de Jó, você está pegando o livro mais antigo da Bíblia, e que está fora de um contexto da nova aliança. Porém, se eu não sei, se Deus ama aquela pessoa, eu não sei se Ele quer curá-lo. Abra comigo Filipenses, capítulo 3. Desculpa, não é Filipenses, gente, perdão, é Efésios, perdão. Efésios capítulo 3. Efésios 3, a partir do versículo 17. Efésios 3, 17. Aleluia. Pastor, qual a garantia que eu tenho que eu vou passar, que eu vou sair dessa situação? Deus te ama. Pastor, qual é a garantia que eu tenho que eu não vou morrer nessa? Deus te ama. Qual é a garantia que eu tenho que essa circunstância vai mudar? Deus te ama. Pastor, qual o motivo que Ele tem para me abençoar? Simples, Ele te ama. Tem gente que pensa que Deus começa a amá-lo depois que ele vem para a igreja. Tem gente que pensa que Deus começa a amá-lo depois que ele começa a fazer coisa boa. Não, Deus não nos ama, nunca nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou, não é quando nós nos tornamos crente. Ele nos amou quando nós éramos. O pecado não mudou, não alterou o amor de Deus para com o homem. O pecado separa o homem de Deus, mas não anula o amor de Deus para com o homem. Dá para entender? O pecado, irmãos. Se for para mim, fala para esperar um pouco. Eu vou demorar um pouco. Presta atenção. Irmãos, presta atenção. Eu não creio. Por favor, espere eu terminar o entendimento. Eu não creio que Deus vai mandar alguém para o inferno. Eu não estou dizendo que não vão pessoas para o inferno. Vai, ou vão, e vão muitos, milhares, milhões. Mas não foi Deus que quis mandar. Foi o homem que escolheu aí. Dá para entender isso? Se não sair na internet que eu falei que ninguém vai para o inferno. Eu não disse isso. Vai, ou vão, milhões. Pastor, e quem não ouviu não tem desculpa. Romanos capítulo 1 diz que a criação revela a glória de Deus. Preste atenção, eu não creio que Ele vai mandar as pessoas para o inferno. Elas decidiram ir para o inferno com as suas escolhas. O que eu quero dizer é que não é a vontade de Deus que alguém vá para o inferno. Ele diz que a Bíblia diz que não é a vontade, que não é a vontade dele que alma nenhuma pereça. Volta a falar, milhões irão por permanecerem no pecado, por não fazerem a escolha correta. Mas que seja a vontade de Deus. Deus não criou o inferno para os homens, Deus criou o inferno para o diabo e os seus demônios. É porque às vezes eu vejo alguns pregadores, algumas pessoas falando de Deus mandando alguém para o inferno, como se Deus mandasse para o inferno e falasse mais um, qual que é o próximo. Parece que, irmãos, às vezes a gente vê alguns pregadores como se Deus estivesse de mau humor. Você sabia, você já parou para pensar, ou você já tentou imaginar, não sei se é possível, Deus sorrindo? É provável que muitos de nós nunca vimos isso. Você já imaginou Deus dando uma gargalhada? Acho que não, né? Deixa eu te mostrar, irmãos. Salmos, deixa eu te falar pelo menos. Os Salmos diz que Deus zomba dos seus inimigos. Você já viu alguém zombando de alguém? Está zombando porque ele está com raiva ou ele está zombando com muita...
Bíblia diz que Deus zomba dos inimigos. Você pode não acreditar, irmãos, mas eu passei muito tempo vendo Deus mal-humorado. E a Bíblia diz em Salmos 116, uma coisa assim, verso 10, 11, eu não estou com as minhas anotações hoje, diz assim: na sua presença há abundância de alegria. Vamos ver se é isso mesmo, depois a gente volta para cá. Salmos 16. Ou é 16 ou é 116, mas eu creio que é 16. Salmos 16, verso 11. Acharam? Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos de vida, ou tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude, a abundância de alegria. Ué, irmão, se ele é mal-humorado, como é que na presença dele tem uma abundância de alegria? Se tem alegria na presença dele, porque isso flui dele. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, Deus é um Deus feliz. Só falta a gente aprender a ser feliz. Ninguém aguenta mais pregador com raiva, com cara feia, parece que foi ungido com limão. A gente precisa viver a alegria do Senhor. Nós precisamos nos alegrar, irmãos. E eu penso, irmãos, que Deus, além de ser feliz, Ele apronta algumas com o diabo. Você sabia, irmãos, que o Saul na Bíblia, Deus levanta outro Saul lá no Novo Testamento? O Saul na Bíblia faz tudo errado, não faz? O Saul do Antigo Testamento não faz tudo errado? É como se o diabo falasse assim: o Senhor levantou Saul e eu fiz que ele fizesse tudo contra o Senhor. Você sabia que o nome Saulo, o original é Saul? Pois é. É como se o diabo falasse: o Senhor levantou Saul e eu fiz ele fazer tudo errado. Deus fala: tá bom, eu vou levantar outro Saul, quero ver o que você faz. Ele vai lá e levanta Saulo, que é Saul no original. Escute, irmãos, Deus é feliz. Você poderia dizer amém? Deus é feliz. Está na hora da gente aprender a ser feliz com Ele. Deus é feliz. Deus não perdeu o controle de nada. E a prova que Ele não perdeu o controle é que Ele está sentado. E quem está sentado, irmãos, está relax. Você já viu alguém que está ansioso, que está preocupado de ficar sentado? Não consigo ficar sentado. Ele está sentado, quem está sentado à direita dele é Jesus Cristo também, está sentado, e diz que ao lado dele, à direita dele, Jesus Cristo, e você e eu, em Jesus Cristo também estamos sentados. Ou seja, irmãos, a inquietação devia acabar na nossa vida, a ansiedade deveria acabar na nossa vida. O Pai está sentado, Jesus está sentado, e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Efésios 2, verso 6. Volte para Filipenses, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 3, né? Efésios capítulo 3. Efésios 3. Versículo 17. Efésios 3, 17. Aleluia, glória a Deus. Acharam? Efésios 3, 17 diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. 18. A fim de poderes compreender com todos os santos a largura, qual é a largura, qual é o comprimento, e a altura e a profundidade. Isso é medida, irmãos. Isso é medida, presta atenção, a fim de compreender com todos os santos, largura, comprimento, altura e profundidade. Isso vocês conseguem compreender com os santos, isso é medida. Mas olha o versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ele vem falando de altura, de largura, de profundidade. Agora ele diz: o amor de Deus excede todo entendimento. Ele está dizendo: esquece, a tua mente vai conseguir calcular altura, profundidade e largura. Mas o amor
vai além do seu entendimento. Não importa o quão bom você seja em matemática, você não vai conseguir calcular. Por quê? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você pode pedir numa medida, ele responde numa dimensão. Você pode pedir numa medida, ele faz além da sua medida. Você pode pedir numa medida, ele faz numa dimensão. Escute, irmãos, Deus está nos chamando a sairmos de medidas e começarmos a vivermos em dimensão. Quando nós olhamos Jesus sentado próximo ao gasofilácio, ele estava sentado ali para observar, e as pessoas traziam das suas riquezas para colocar no gasofilácio. Sim ou não? Não é isso que a Bíblia diz? E de repente levantou-se uma viúva, que trouxe o quê? Moedinhas. A nível de medida, irmãos, quem trouxe mais? A viúva ou os ricos? A nível de medida, quem trouxe mais? Os ricos. Monetariamente, os ricos trouxeram mais em medida, mas em dimensão. Os ricos trouxeram mais de forma monetária. Em medida, eles podiam calcular. O que a viúva trouxe era pouquinho. O que eu quero dizer, irmãos, que não tem a ver com o que você tem, tem a ver com o que você entrega. Não, você não entendeu isso. A medida, irmãos, você entrega. A medida é com o que você tem. A dimensão é com o que você entrega. Existem coisas que nós entregamos baseado na medida. Existem coisas que nós entregamos baseado na dimensão. A medida, irmãos, é dar do que eu tenho. A dimensão é dar do que eu creio. Tem gente que dá do que tem. Ela deu tudo que tinha. Escute, eu não estou falando para tirar oferta, nada. Eu estou falando de medidas e dimensões. Existem pessoas que entregam por medida. Mas aquela mulher, comparada aos outros, a medida dela era insignificante, mas a dimensão dela superou. Por quê? Porque às vezes, querido, não é a quantidade, é a dimensão. Existem coisas que saíram do bolso, da carteira, mas não saíram do coração. Existem coisas que foram depositadas no gasofilácio, mas que ficou aqui. Existem coisas que foram depositadas aqui e subiu para ele. Existem coisas que nós entregamos e sai da carteira, mas não sai do coração. Sai da conta bancária quando nós passamos um cartão, mas não sai do coração. E o que sobra é Deus, não é simplesmente o que sai da carteira, é o que sai do coração. Isso é prova nessa passagem dessa viúva. Nós precisamos entregar a Deus aquilo que sai do nosso coração. O tempo que nós passamos com a palavra não pode sair de uma religiosidade, apenas de um limite de disciplina, ainda que eu creio que temos que ler a Bíblia, mesmo quando não temos vontade. Isso é disciplina, eu creio que às vezes é necessário isso, mas nós precisamos chegar num lugar, como o salmista diz, porque eu amo a tua palavra, e nela eu medito todo o tempo. Tem gente que vem para a igreja por causa da religião, isso é uma medida, mas o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode estar aqui por um ato religioso, você pode estar por uma regra, por uma medida, mas você pode estar por amor. O salmista Davi disse, porque amo a tua casa, e eu tiro dos meus próprios bens para dar ao Senhor. Quando ele chega na era de Araúna, ele falou, Araúna disse o seguinte, eu te dou os bois, eu te dou tudo. Aqui pode sacrificar, ele disse, eu não darei nada ao Senhor que não me custe algo. Isso fala de dimensão. Ele está dizendo, obrigado, você está me dando isso. Ele poderia pegar o presente que ele ganhou, Marcos, e sacrificar, não tinha nada de errado, tinha ou não? Mas ele recusou-se entregar ao Senhor algo que ele tinha ganho. Tipo assim, eu só vou pegar, eu ganhei e vou entregar ao Senhor. Não! Ele falou, eu quero algo que me custe.
Nosso relacionamento com Deus não pode ser sobra. Nosso relacionamento com a palavra não pode ser sobra. Tem que nos custar algo. Nós temos tempo para tanta coisa, por que nós não temos tempo com a palavra? Que dimensão que você quer viver? Que dimensão que você quer andar? Às vezes, irmãos, nós nos acostumamos com as coisas, nós nos acostumamos em frequentar uma igreja, nós nos acostumamos, irmãos, em ver um mover, nós nos acostumamos a ver algo. Escute, não se acostume com a presença de Deus, reverencie a presença de Deus. Escute, irmãos, eu volto a repetir o que eu já ouvi do David Robertson. Quando eu ouvi o David Robertson falando pela primeira vez, você vai ter de Deus o que você quiser. A minha religião saltou dentro de mim e eu falei, que heresia. E quando eu entendi o texto que Paulo diz que Deus não derrama, João diz que Deus não derrama o seu espírito sobre medida. Eu entendi o que o David tinha falado. Se ele não derrama o espírito sobre medida, abra comigo em Mateus, eu acho que é isso. Ou é Mateus ou é Lucas? Deixa eu achar. Foi você que leu esse dia, Marco, daí vos será dado a boa medida. Mateus 7,7? É isso? Sete. Mas daí vos será dada a boa medida, transbordante, recalcada e sacudida? Não, não é isso. 38, é o que eu estou... Lucas 6, 38, vamos lá, gente. 6, 38. É isso aqui. Lucas 6, 38. Veja nesse versículo que chega uma hora que passa, que acaba a medida, irmãos, e se entra numa dimensão. Lucas 6, 38, acharam? Diz assim, dai e dar-se-vos-á a boa medida. Perceba que tem uma medida. Recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Escute. Escute, essa garrafa tem uma medida, ela tem uma medida de 510 ml. Mas quando ela transborda e você continua colocando, para quanto subiu a medida? Não, quando ela está cheia, ela está com 510, mas você continua colocando água. Quando transborda essa garrafa, e você pega aqui mais meio litro e vai colocando, qual que é a medida que ela foi? Você saiu da medida. Daí vos será dada a boa medida, recalcada. Chega uma hora que começa a transbordar. Eu posso começar, irmãos, me entregando por medida, mas vai chegar uma hora que a medida se transforma numa dimensão. Eu quero te dizer, irmãos, não se acomode na medida que você tem, não se acomode na medida do seu conhecimento, não se acomode na medida do teu relacionamento com Deus. Tem algo maior, tem uma dimensão maior. Pastor, como é que eu sei que a minha medida vai aumentar? Porque a medida ela pode aumentar sim, irmãos, eu creio. Ainda que eu disse que nós nascemos com a medida, mas eu creio que ela pode crescer. Eu creio, irmãos. Eu creio. Eu não vejo isso como uma regra. Mas eu vejo que a medida pode crescer. Mas a dimensão é certa que sou eu que decido.
Quanto tempo você passa com Deus em entrega, em amor? Quanto tempo você está se relacionando com Ele? É aí que está o segredo da dimensão que você vai viver. É quanto tempo eu passo a sós com Ele. É quanto tempo eu passo com a sua palavra. Chega uma hora, irmãos, chega uma hora que eu ultrapasso o básico. Chega uma hora que começa a transportar. Chega uma hora que eu entro em uma nova realidade. Muitos de nós nos acostumamos pelos anos que temos de cristianismo com a vida que nós vivemos. E alguns de nós vamos criando doutrinas, Deus sabe. Claro que Ele sabe. Deus entende, eu não sei o que Ele entende. Que às vezes nós queremos que Deus entenda, irmãos, aquilo que nós não queremos entregar. Eu penso que o coração de Deus, irmãos, está buscando pessoas apaixonadas por Ele. Eu penso que o coração de Deus está buscando pessoas que não estão conformadas com aquilo que já viveu até hoje. E esse inconformismo não é um meio de ingratidão. Pessoas que são gratas, mas são insatisfeitas. Pessoas que são gratas, mas dizem, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Às vezes, irmãos, o nosso nível de entrega é como se fosse daquela viuvinha. Eu estou falando de nível de entrega, não de dinheiro. Eu estou falando de entrega. Eu conheço pastores. Nós temos uma visão errada de falar de tempo integral, de integral. Não vou entrar nisso. Mas tem pastor que vive ministerialmente de forma integral. E eles não têm uma entrega igual uma pessoa que trabalha. Porque o que define a minha entrega não é quanto tempo eu tenho, mas quanto do meu coração está rendido. Deixa eu repetir isso para você. O que define a minha entrega não é quanto tempo eu tenho, mas quanto do meu coração eu entrego. E eu não estou falando isso para gerar uma doutrina para pouco tempo ou para muito tempo. Eu estou falando isso para uma intensidade de coração. Nosso nível de coração, irmãos. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer fazer nesse tempo, Ele quer derramar na terra nesse tempo um nível de unção, de glória. Ele quer manifestar os céus na terra como nós nunca imaginamos. Eu creio que o que Deus, tem gente que pensa que o limite, tem gente que pensa e crê que o limite da medida de Deus é a igreja primitiva. Não, não é. Aquilo foi uma medida e uma dimensão que eles viveram. Aquilo pode ser um ponto de partida, mas não quer dizer que é um ponto final. Pastor, já está falando que tem uma medida maior do que tem. Se você pegar a Coreia do Sul, a igreja do David Ogilvy tem uma medida de igreja que igreja nenhuma na terra teve. Eles têm mais de 1 milhão de membros. Estou falando de uma igreja. Escute, irmãos. O que eu quero dizer é que Deus quer fazer nesse tempo, não tem limites. A questão é quem vai se despertar para isso. Eu oro, a minha oração nesses dias para essa igreja, não só por essa, mas por essa igreja, é que Deus gere em nós uma fome. É que Deus gere em nós um anseio pela palavra, por um nível de consagração. Nós vamos começar a entender isso. Nós vamos começar a entender isso, irmãos, quando nós fomos atraídos para um nível de jejum, sem ninguém ter direcionado. Hoje é quarta-feira, geralmente na quarta-feira, nesses últimos 2 meses, nós temos separado um período de jejum com a igreja, mas o que eu estou falando não é de um período de jejum direcionado pelo pastor da igreja. O que eu estou falando é de um nível de jejum, porque a comida da terra já não satisfaz mais. Chega uma hora da sua vida que você quer comer outro tipo de comida, porque você quer entrar em outra dimensão. É sobre isso que eu tenho orado nos últimos tempos, para que nasça em nós um desejo, um nível de consagração. Não que as práticas espirituais, e eu preguei sobre isso um tempo atrás, não que as práticas espirituais compram a Deus. Práticas espirituais não é moeda de compra. Práticas espirituais, irmãos, é poder de acesso, é questão de dimensão. Deus não se vende por quanto tempo eu passo em oração, mas Deus é justo. Se o Marcelo passa mais tempo com Ele, em dimensão do que eu, não simplesmente por horas, mas em entrega, ele vai viver algo que eu não vivi. Escute, irmão, ser pastor é uma medida, ser profeta é uma medida,
Agora, em que dimensão que o pastor vai viver é uma escolha. Às vezes, quando nós não entendemos questão de dimensão, tudo que nós queremos é uma credencial de pastor. Tudo que nós queremos é uma credencial de diácono. Escute, irmãos, isso é uma medida, isso tem o seu lugar, mas é só uma medida. Agora, que dimensão que nós vamos viver com a medida que Deus me deu? Como é que o nosso coração está em relação a Deus? Nós somos uma geração, irmãos. Foi quando Paulo estava no Areópago, se eu não me engano, quando ele foi chamado de tagarela. Às vezes nós somos uma geração tagarela. E o que é uma geração tagarela? Ela replica o que ela ouviu. Ela replica uma informação, ainda que ela não sabe o que significa. Tem gente que pega, é interessante, eu acho interessante, porque na minha lista de transmissão, que eu mando mensagem, áudio, é interessante, porque às vezes eu mando, na minha lista de transmissão, eu ponho uma frase e ultimamente comecei a colocar meu nome embaixo. Aí daqui a pouco a frase chega para mim de volta sem meu nome. Alguém do outro lado pegou a frase, tirou meu nome e mandou na lista de transmissão dele. E eu estou na lista de transmissão dele, então ele está mandando a frase que é minha, que eu mandei para ele está mandando para mim, como assim? Ele fez questão de tirar meu nome. Não que o meu nome seja importante, está lá. O que eu quero dizer é o seguinte: ele pegou algo e quis mostrar para todo mundo que aquilo era dele. E as pessoas não sabem nem o que está falando, irmãos. Escute, irmãos, as pessoas não entenderam o que você postou, ok, mas você postar sem entender, aí é complicado. Pelo menos quem postou tem que entender, irmãos. Pelo menos quem postou tem que entender. Mas não, por sermos uma geração de tagarela, a gente simplesmente copia e cola. Achei isso daqui fantástico. Espera aí, preste atenção no que está escrito ali, vai ler primeiro. A gente não está entendendo nem a dimensão, irmãos. E nós não somos responsáveis por entender o que as pessoas mandam, porque às vezes elas estão mandando dentro do entendimento dela. Tem coisas que eu mando, depois alguém fala: pastor, não entendi. Falou, perdão. Porque eu estou mandando daquele momento que eu estou ministrando, que eu estou sendo ministrado, melhor dizendo. Mas às vezes, irmão, nós só estamos transmitindo uma informação. Hoje se entra na internet e se pega um estudo e replica aquele estudo, escreve, anota e vai, mas não tem vida. É bênção hoje ter uma internet, ter um Google. Irmãos, eu sou de um tempo que eu tinha que pegar um dicionário bíblico para caçar o original de uma palavra. Hoje eu clico, eu tenho Bíblia no meu computador que já tem na palavra original. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas nós não podemos ser tagarela. Existe um rio que flui do seu interior. Jesus falou: quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. É normal, irmãos. Deveria ser normal um cristão todos os dias ter um maná fresco. Eu não estou falando de uma palavra para pregar todos os dias, mas deveria ser normal ter uma palavra que te alimenta todos os dias. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, amar o relacionamento com Deus através da oração. Nós deveríamos ter uma fome por Deus, que comida nenhuma da terra pudesse nos saciar. E isso nos levaria para um nível de jejum como nós nunca vivemos. Muitos de nós aprendemos a fazer jejum por diversas razões, por bênçãos, por não sei o quê. Para mim, jejum não é para isso. Para mim, jejum não é para adquirir uma bênção. Para mim, o jejum é para alcançar uma dimensão. Quando perguntaram para Jesus, os discípulos de João, como também os discípulos dos fariseus jejuam e os seus não jejuam, ele disse: pode os convidados estarem tristes enquanto o noivo está presente? Haverão dias que o noivo será tirado. Nesse tempo jejuará, ou jejuarão. Ou seja, o jejum é para lidar com áreas o qual Jesus não está. É importante, irmãos, que nasça no nosso coração o anseio por lugares mais profundos. Existem coisas no nosso interior que só vão se manifestar. Deixa eu reformular.
Existem coisas no nosso espírito que só vão se manifestar quando nós mortificarmos a nossa carne. Existem tesouros. Paulo diz que o vaso é de barro, mas tem aqui um tesouro, para que a glória seja dele e não nossa. Existe um tesouro dentro de você. Isso não é maravilhoso? Mas existe coisas, irmãos, que não vão se manifestar enquanto a nossa fome pelas coisas dos céus não for maior do que a fome pelas coisas da terra. Enquanto a nossa fome pelas coisas dos céus não for maior do que a nossa fome pelas coisas da terra. Enquanto nós não investimos mais tempo no nosso relacionamento com Ele e menos tempo nas nossas redes sociais. Mais tempo orando em outras línguas, mais tempo meditando na palavra, mais tempo adorando ao Senhor, mais tempo com Ele. E o Espírito Santo, que não é mecânico, mas orgânico. O Espírito Santo não é um mecanismo, ele é um organismo. Ele trabalha de forma orgânica, não é que ele é um organismo. Ele trabalha no nosso organismo espiritual. Ele vai nos conduzindo para aquilo que nós precisamos. É mais ou menos como se o Espírito Santo pegasse nas suas mãos, falasse, vamos. Ele começa a te conduzir por áreas. A impressão que eu tenho é que a nossa alma é como um labirinto. Todos nós temos labirintos e portas, lugares escuros que nós nunca deixamos Ele entrar. Mas à medida que nós vamos andando com Ele, Ele vai nos convidando a nos levar nesses labirintos. E Ele não vai insistir para você abrir aquilo ali se você não estiver pronto. Se você falar para Ele, diante de uma porta, eu não estou pronto para mexer, e Ele diz, não tem problema, vamos para outra. Ele te leva para outra e trata naquela área. Você continua orando, buscando, Ele volta para aquela área. E diz, e aí, filho? E você insiste em dizer, eu ainda não estou pronto. Ele diz, não tem problema, vamos lá. Você continua buscando, Ele volta para aquela área e você diz, sim, agora eu estou pronto. Ele diz, eu precisava muito mexer aqui nessa área, porque existem coisas que vão romper a partir daí. O Espírito Santo habita em nós para formar Cristo em nós. O Espírito Santo habita em nós muito mais do que para nos arrepiar. É gostoso arrepiar, eu gosto. Sentir um negócio gostoso, eu gosto. Mas é para muito mais do que isso. Ele veio estabelecer Cristo em você. Nós temos sido convocados, irmãos, para ir para um outro nível. O meu desafio com você como pastor é tirar você da medida do tornozelo, do joelho e dos lombos e levar você simplesmente, pastor, o senhor vai levar a gente para um lugar? Não, eu só vou tirar você da medida que você está. Quem vai levar você para uma dimensão incalculável é o Espírito Santo. Homem nenhum pode te levar. Eu posso te colocar numa medida. Eu posso te colocar numa medida. Eu posso te empurrar dessa medida. Talvez você está há anos com água pelo tornozelo. Eu te dou uma empurrada, você vai um pouquinho mais. Mas vai chegar uma hora. E eu creio que esse tempo está chegando. Não sei, eu sempre fui muito de ir para águas profundas. Quando eu era moleque, eu vivia nos lagos. E depois, quando cresci para a praia, hoje eu já não gosto mais tanto de praia, esse negócio. Mas eu não sei se você já teve a surpresa de caminhando, daqui a pouco você pisa, tem um buraco, você afundou. Você estava vindo com água numa dimensão, daqui a pouco. É nesse lugar que eu estou querendo que nós chegamos. Você não estava esperando, lembra? Você não estava esperando, você estava tão seguro. Quando você teve a certeza de pisar, você afundou. Era um buraco e ali você não achou fundo. Eu me lembro da gente ficar com a molecada brincando, fazer alguma coisa que marcasse, alguma coisa pesada, e a gente jogava no lugar mais fundo para mergulhar. Quem pegava aquele negócio? E às vezes o lugar era tão fundo que a gente não dava conta de chegar no fundo. Esse é um lugar que não tem medida para nós. É esse lugar que eu quero que você chegue. Eu não sei quem você é em Deus, talvez nem você ainda saiba.
Qual é o seu chamado como um pastor, como um líder, como um missionário, como alguém? Ah, Jesus. Uau. Eu te amo, Jesus. A presença dele está aqui. Oh, Senhor. Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Nos leva, Senhor. Nos leva a um outro lugar nessa noite, Senhor. Nos leva a um outro lugar nessa noite, Senhor. Oh, rabacalabaçô, rebababalabamaie. Oh, rebalabaçô, recalamamamanda, reataralabacô. Relabababalabamaie. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Vamos, vem! Nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome. Declare isso, declare. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo, como eu amo, como eu amo. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome.
como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, Jesus, 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 meu esconderijo, meu lugar secreto. Se tu és, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Declare isso nessa noite. Esconda-me em ti nessa noite. Esconda-me, esconda-me. Esconda-me, esconda-me, Jesus, como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo, como eu amo. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Diga isso, declare isso. Claro, tão claro, o seu brilho é maior que a luz do sol, 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 Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão. Ele é. O Espírito está nos convocando, está nos convidando, debaixo de muito amor e de muita graça,
a entrar em um novo lugar. O Espírito está te dizendo: eu estou te chamando para um outro nível. O Espírito está te dizendo: talvez o que você procurou até hoje está em águas mais profundas. Talvez o que você procurou até hoje está em águas mais profundas. Mais profundas. Existem lugares mais profundos em Deus. Existem lugares mais profundos em Deus. O nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Jesus, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Yeah, yeah, yeah. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Espírito Santo, atrai cada um nessa noite aqui. Espírito Santo, eu não posso fazer o que só o Senhor pode. Espírito Santo, toca em jovens aqui, gerando fome, gerando anseio por lugares mais profundos, homens e mulheres, famílias inteiras aqui, Senhor. Senhor, pega-nos pela mão nessa noite e nos leva. O Senhor é gentil, o Senhor é cavaleiro, o Senhor é amoroso. Espírito Santo nos leva para um lugar mais intenso, um lugar mais profundo, um lugar onde coisas que nós vivemos hoje, nós não viveremos lá. Falhas que nós temos hoje, nós não teremos mais lá. Espírito Santo, Mestre, nosso paracleto, nosso ajudador, Espírito Santo, por favor, pessoas que um dia tiveram mais fome do que tem hoje, pessoas que um dia se entregaram mais do que se entregam hoje, desperta isso novamente, novamente, oh Senhor, nós te adoramos. Jesus, toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Jesus, toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Jesus, toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Jesus, tu és santo. Jesus, tu és santo. Jesus, tu és santo. Oh!
Erga tuas mãos a Ele. Só se você quiser, faça uma oração de rendição a Ele. Só se você quiser. Se não quiser, você não precisa fazer. Só se você quiser, diga alguma palavra que possa ser uma oração de entrega a Ele, para um nível maior, para uma dimensão maior. Eu me rendo a Ti, Senhor. Lugares mais profundos, mais intensos em Ti. Essa igreja está entrando em um novo nível, em uma nova dimensão. Um novo tempo chegou. Eu profetizo esse novo tempo se manifestando no ministério de jovens, homens, mulheres, casais, famílias, crianças. Oh Senhor, um novo tempo em todas as áreas. Eu declaro milagres se manifestando. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, milagres se manifestando de uma forma sobrenatural, de uma forma sobrenatural. Que os céus, que venha o teu reino, que venha o teu reino e seja feito aqui como é feito nos céus. Que venha o teu reino, que venha o teu reino e seja feito aqui como é feito aí. Milagres, o câncer sendo arrancado, o cego enxergando, o surdo ouvindo, o paralítico andando. Oh! Aplauda o Senhor e renda louvores a Ele.